Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, tirando dúvidas com o advogado de imigração, hoje o Dr. Mark aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui respondendo perguntas do seu público. A pergunta do Hércules Fernandes mandou R$ 20. Muito obrigado, Hércules. Dr. Mark, é muito difícil conseguir um emprego nos Estados Unidos, morando no Brasil? Existe possibilidade de conseguir a aplicação daqui do Brasil? Olá, Hércules. Olha, não é fácil você conseguir uma oferta de trabalho estando fora dos Estados Unidos, né? As empresas, quando uma empresa está querendo contratar alguém, provavelmente ela está querendo contratar para ontem, né? Então, a não ser que seja uma empresa, né, uma linha de produção que ela sabe que todo ano ela precisa de entra e sai funcionários ali o tempo todo, então ela está sempre ativa ali com os processos de certificação laboral, com oferta de trabalho, mas não é uma situação fácil. Realmente não estar nos Estados Unidos, não ter aquele contato, aquele networking, pessoas realmente que a empresa pode até olhar seu currículo e ficar, olha, interessante esse candidato aqui. Aí ela tem autorização de trabalho nos Estados Unidos? Ela vê que não tem, ela vai botar na balança, eu vou ter que esperar vários meses antes de poder contar com esse profissional. Deixa eu ir aqui nesse candidato americano que está facinho aqui, eu já posso contar com a ajuda dele aqui a partir da semana que vem, por exemplo, né? O Alex Cordeiro ele perguntou o seguinte, doutor: como funciona a contratação para uma empresa americana para trabalhar do Brasil em home office? É o mesmo procedimento de contratação se fosse para trabalhar direto dos Estados Unidos? Não, aí não tem problema, porque o visto é para você vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então, se uma empresa americana está disposta a fazer essa contratação remota, né, para trabalhar, muitas vezes até mais em conta para a empresa, né, ter às vezes funciona. Tem muitas empresas aqui nos Estados Unidos que terceirizam todo um departamento para ir ficar na Índia, na China, por exemplo, por conta de custos, né? Então não teria problema. A empresa, dependendo, até preferiria ter uma pessoa, se for um tipo de trabalho que a pessoa não precisa estar aqui, né, diretamente, enfim, eu acredito que valeria mais a pena para a empresa e muitas vezes valeria mais a pena para o candidato ali, porque a empresa conseguiria pagar um valor menor do que ela pagaria aqui para um americano, porém um valor muitas vezes muito maior que você receberia no Brasil de uma empresa brasileira. Fazendo um adendo em cima dessa pergunta, doutor, a gente vê muitas pessoas que vêm para cá com visto de turista, às vezes estudante, e para se manter, elas acabam trabalhando de maneira remota para empresas no Brasil. Algumas dessas pessoas recebem o salário, né, o valor aqui nos Estados Unidos e outras recebem no Brasil. Queria entender com o senhor o que está correto ou o que está errado. Pode trabalhar para uma empresa remotamente, receber no Brasil ou receber nos Estados Unidos? O que estaria certo e errado? Eu tenho que ter muito cuidado com esse tipo de atividade, tá? O visto de estudante é para estudar nos Estados Unidos, então não é para você vir ficar trabalhando aqui, fazendo seu cursinho ali na parte da manhã e trabalhando remotamente do Brasil. Tem que ter muito cuidado para não ser considerado. Tem que ver a fonte, da onde que é a fonte do trabalho, a fonte do recurso. Tudo isso é analisado aí para saber se é uma violação do status de estudante. Trabalho voluntário também aqui nos Estados Unidos, muita gente fala, quer fazer um trabalho voluntário, tem que ter cuidado até para fazer esse tipo de trabalho voluntário para não estar impactando negativamente o seu status. Vamos para a próxima pergunta, é do Mardônio Barroso. Roger, Dr. Mark, fala sobre o visto EB3 Unskill, feito via assessoria. Quando se paga 15, 20 mil dólares para linkar a empresa e o empregado. Empregador e empregado. Tem várias pessoas falando que 95% desses casos são reprovados. Olha, doutor, eu conheço
alguns 6 casos que foram aprovados. Então, eu acho que não sei como que é esse percentual aí de reprovados. Mas o senhor gostaria de falar um pouco mais sobre essa modalidade de visto e essa situação das agências que trabalham fazendo a recolocação profissional? Sim. É, bom, quando falou aí no 100 qualificações, no 100 skills, né, o unskilled, a gente estaria falando do EB3, né? A categoria, o Employment Based, preferência número 3, tá? Que ele pode ser para posições, a vaga, né, costumeiramente exige um bacharelado, ou esse para profissionais, ou para skilled workers, a vaga costumeiramente exige mais de 2 anos de experiência né, para exercer aquela função, e os trabalhadores, other workers ou unskilled workers, na verdade, é a vaga que não exige ou exige menos de 2 anos aí de experiência, né? O trabalhador pode ter até a qualificação, ele pode ser extremamente qualificado, mas ele está se sujeitando a uma vaga menor, então não tem problema. É a vaga que ele não pode, olha, eu preciso de um servente e eu vou exigir um PhD. Aí, só porque o candidato estrangeiro tem uma PhD e aí eliminar qualquer outra pessoa, tá? É a vaga que controla aí. Então, no unskilled, nesse tipo de processo, você tem que ter um sponsor. O sponsor é que tem que arcar com todas as despesas relacionadas à fase da certificação laboral, ou seja, você não pode estar comprando a sua vaga, né, só para ter o benefício. Isso é fraude. Então, você tem que... A empresa, né, pagaria um anúncio no jornal, enfim, demonstrar que é uma posição de boa-fé. O próprio Departamento de Trabalho, ele tem as estatísticas deles, né, que eles lançam todo ano, aí, todo quarter, todo trimestre, né? E é uma média aí de mais de 85% de aprovação de todos os casos que são submetidos para a certificação laboral. Então, é um número consideravelmente alto, né? Mais de 85%. E nisso a gente está falando, se o caso for bom, esse número é ainda maior, porque nesses mais de 85% estão casos bons, todo tipo de caso, dentro dessa estatística, né? Então, provavelmente, esses 15% aí, um pouco menos que são negados, são casos que não, né, não foram bem preparados, enfim. Mas é um número alto. A aprovação de certificação laboral, saber, é um caso, né, não é um caso simples, é um caso complexo, parece, a hora que você começa a ler muito e ver muitos vídeos, enfim, parece uma coisa simples, não é tão simples, é um processo complexo que são por várias etapas. Cada etapa ali, se for mal feita, pode ser negado, você tem que reiniciar o processo todo de novo. Com relação às agências, olha, o que não pode acontecer é você estar claramente pagando pela vaga, tá? Agora, tem agências que fazem aí a parte de recursos humanos, né? Que linkar o trabalhador, né? Com a empresa que precisa de mão de obra, né? A gente sabe que, principalmente hoje, nos Estados Unidos, está pleno emprego, você passa em todo lugar, tem plaquinha na porta de contrate-se, estamos precisando de ajuda, e é muito mesmo. A gente não consegue, em todos os setores, contratações, porque está difícil. Então, muitas empresas, principalmente, às vezes, em lugares mais remotos nos Estados Unidos, não é um centro tão grande, onde tem mais pessoas, mais mão de obra, elas passam dificuldades para contratar pessoas. Então, tem agências que fazem esse casamento aí, né? Agora, tem que pesquisar bem, né, sobre as agências. Tem agências boas, imagino que não deva ter agências não tão boas, mas você tem que fazer o seu dever de casa e fazer a pesquisa. Como você faz uma pesquisa para procurar um médico, para procurar um advogado, um engenheiro, você faz a sua pesquisa aí.
Exatamente. Recentemente, doutor, até veio um casal do Brasil, eles fizeram o processo consular do EB3, fizeram a entrevista, e lá na entrevista eles perguntaram, né, várias questões, assim, como que foi encontrada a vaga, eles informaram que encontraram pela internet, como que foi o processo seletivo, eles falaram que foi pela internet, e o visto deles foi aprovado, e realmente, eles não estão mentindo, porque eles moram aqui no condomínio. E eu Ótimo. converso com eles, eles estão no nosso ciclo de amigos, então, eu vi o visto, se não me engano, é W, 4, EW4, alguma coisa assim, EW3, eu não sei. É porque, como é um visto Aham. temporário, para depois chegar ao Green Card, o nome do processo é EB3, mas a estampa vem outra coisa, né? Ah, não, sim. O que que acontece? É, o visto, o processo, o processo ele é para um visto de residência permanente. Quando você recebe a estampa do visto de residência permanente no seu passaporte no consulado americano, no Brasil, por exemplo, aquela estampa ela tem validade às vezes de 5, 6 meses, ou seja, você tem 5, 6 meses para entrar nos Estados Unidos e receber o seu green card aqui dentro. Não é que é um visto temporário, aquele visto para você poder entrar, se o processo foi feito através do EB3, é um visto de residência permanente. Então, a estampa no passaporte é que tem um prazo para você poder pegar suas coisas e vir para cá e aqui receber a residência permanente. E foi através das agências, Roger, que Foi, conseguiu? foi, foi através Perfeito, das agências. E tem até um detalhe perfeito. interessante para as pessoas saberem, porque parece que um amigo próximo deles também foi pela mesma agência. Só que aí a entrevista foi um pouco diferente, porque a agente consular, ela já perguntou se pagou alguma agência. E na hora falou que sim, aí falou, tá, mas pagou quanto? Aí falou o valor, aí ela falou, nossa, mas é muito alto esse valor. Vocês pagaram o quê? Aí uma pergunta vai, pergunta vem, como não ficou muito. Porque às vezes quando você fala para um agente que fala, eu paguei tanto, e aí ele olha o valor, ele vai querer entender o porquê que esse valor é tão alto. Né? Livre mercado, cada empresa dá o seu valor. Só que aí, como estava difícil de explicar, o que, que eles fizeram? Eles entregaram o contrato da agência para o agente consular. E aí a pergunta Perfeito. foi aprovado ou não foi? Foi aprovado, por incrível que pareça. Então, Foi. assim, eu acho que se tivesse algum erro nesse processo, não sei, né? Não posso aqui afirmar as coisas. Nesse momento de entregar o contrato, eles iam falar: olha, tá vendo essa cláusula aqui? Não tá muito certo e tal. De acordo com a lei, Perfeito. doutor, existe alguma etapa que não fala quem é que deve pagar ou quem que é obrigatório a pagar? Assim, alguma etapa do processo? O, o processo, como é para uma contratação de boa fé, né? É bom que o processo seja todo custeado pela empresa. Ela que está, em tese, querendo contratar aquela pessoa e trazer para os Estados Unidos. Então, ela que arque com tudo. Agora, a lei, como esse processo ele é geralmente dividido, geralmente não, ele é dividido em etapas, a etapa do Departamento de Trabalho, depois a etapa na imigração, a lei determina que a fase de certificação laboral no Departamento de Trabalho, o empregado, o potencial empregado ali, não pague nada para a empresa, ela que tem que, né, pagar tudo ali. Honorários advocatícios, anúncio em jornal, enfim. A segunda etapa, a lei não dispõe quem tem que pagar, a parte na imigração, a parte no consulado, por exemplo. Então, seria o ideal que a empresa pagasse tudo. Porém, nessa etapa aí, não seria contra a regra o empregado pagar ali as taxas de imigração, por exemplo, né? O formulário 140, US$ 700 ali, ele poderia pagar, ou um ajustamento de status se tiver aqui dentro dos Estados Unidos. A pessoa poderia pagar porque a lei não proíbe nesse sentido. Lembrando, pessoal, que as redes sociais do Dr. Mike vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E caso você queira marcar uma consulta, tirar a sua dúvida, passar o seu caso em particular, a equipe de atendimento vai estar aí à disposição, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal e que outras pessoas possam conhecer o conteúdo.